pequeno, não tem muita voz. Vocês estão me vendo aqui em cima, né? Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Cadê os meninos que tocam aqui? Preciso de um tecladista, de um guitarrista, de um violonista. Vou fazer um fundo aqui, para enquanto estivermos ministrando, você me ajudar a pregar. Mas também, se estiver cansado, fique em paz, deixa Deus te usar onde você estiver. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jamel, pastora Érica, por essa família abençoada que o Senhor colocou. Mesmo estando longe, nós estamos sempre em contato, né? Graças a Deus temos a rede social aí para nos comunicar. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, pela vida da minha primogênita e a minha segundogênita, Evelyn. Que alguns falam, eles vão dizer que parece com o pai, né? Eu prefiro dizer que parece com a mãe, que a mãe é mais arrumadinha, né? Mas Deus me deu a graça de dar essa família linda e eu prezo todas as vezes que posso estar em algum compromisso. A gente sempre prioriza estarmos juntos, porque o propósito de Deus é com a família. Obrigado, meu querido. Tá bonito, hein? Graças a Deus. E o que nos move a estarmos aqui essa noite é nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Porque uma certa feita Moisés disse a Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus, independente de estar na igreja, qualquer lugar que estivermos, se a presença de Deus não for conosco, é bem provável que esse projeto ou que iremos fazer não vai dar certo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Glórias ao nome do Senhor. O pessoal também puder me ajudar aqui. Olha só, cabelo bonito, né? Quando eu crescer vou ter um cabelo assim. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo aqui alguns rostos novos, alguns rostos conhecidos, outros não. Mas você está na casa do Senhor. E aqui temos liberdade de adorar, viu, irmão? Aleluia. Continuem adorando o Senhor. Eu estava ali me segurando um pouquinho. E a gente começa a dar uns glórias mais fortes. Daqui a pouco não tem voz, né? Eu estava me segurando ali. Glória a Deus. É muito bom adorar a Deus. Irmãos, acharam? Quem não achou, acompanha aqui. Talvez a minha versão tenha algumas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que e não edificais uma casa de cedros? Vamos pular agora para o versículo de número 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber: o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e ao teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. O Senhor me incomodou com essa palavra. E tudo isso daqui para transcrever a importância da presença de Deus. Eu vou tentar aqui rapidamente contextualizar. Quando Deus criou o homem no 6º dia, a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para se relacionar com o homem. Porque o Deus que eu e você, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de relacionamento. Aleluia. Ao contrário de que muitos dizem por aí, que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus carrasco. Não se pode confundir a santidade de Deus quando se fala de pecado. Com certeza, quando se fala de pecado, Deus abomina o pecado, mas não o pecador. Então, todo dia, na viração do dia, o Senhor descia para se relacionar com o homem. Mas o homem falhou. E pelo fato de o homem ter falhado, Deus precisaria de um outro plano para voltar a se relacionar com o homem. E Deus tentou por várias vezes. O povo de Israel escravizado, 430 anos. Deus agora levanta Moisés e diz: vai lá, tira o meu povo da escravidão do Egito, que eu vou levá-los para uma terra boa, uma terra farta, que manda leite e mel. E os irmãos veem e sabem que no caminho do Egito até a terra prometida, Deus protegiu o povo com a nuvem, Deus protegiu o povo com a coluna, tentando restabelecer relacionamento, e o povo sempre de coração fechado para Deus. Tanto é que muitos deles, dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb, que adentraram a terra prometida, e os que nasceram durante o percurso desses 40 anos que eles ficaram peregrinando no deserto. E desde então, Deus tentando estabelecer o seu relacionamento. Vieram juízes, veio o primeiro rei da história de Israel, os irmãos conhecem, Saul, também falhou. Aí Deus levanta Davi de trás das malhadas. Depois de muito tempo que Davi veio ao trono, numa certa feita, chega-se que nesse contexto que ora acabamos de ler, Davi olha, fala: eu habito numa casa, eu habito num palácio muito bonito, com ouro, com prata, com bronze, madeiras de primeira qualidade, e a arca do Senhor habita em tendas. A presença do Senhor na época dos filhos de Israel, a peregrinação do deserto era tipificada como a arca. A arca carregava a presença de Deus. Aleluia. Mas observe que a arca era apenas um objeto. Quando Deus percebeu que o povo estava tendo essa arca como se fosse um amuleto, as coisas na história de Israel começaram a piorar. Você lembra disso? Quem conhece a Bíblia lembra disso. Eles foram guerrear contra os filisteus, e a ordem de Deus era para que não tirasse a arca de onde ela estava. E eles falavam assim: mas a presença de Deus, tipificada na arca, é a garantia da nossa vitória contra os filisteus. Vamos levar a arca do Senhor. Irmãos, nosso Deus é um Deus de promessas. Aleluia. Mas para que as promessas para que as promessas se cumpram, nós precisamos obedecer princípios. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus estabelece a arca, lá em Êxodo 25, depois no capítulo 37 também, Deus tem ali as especificações, irmãos, depois leem lá. Deus dá as medidas da arca e diz onde a arca tem de estar. Uma vez que a arca de Deus, representada ali, naquele material, revestido de ouro, e
tudo mais, os 2 querubins e tudo mais, era para ficar ali. A ordem de Deus era para que não se tirasse de lá. Observa. E eles tiram a arca de lá e levam para guerrear contra os filisteus. Talvez uma das histórias mais tristes que você for ler, você vai perceber. Foi nessa ocasião. Os filhos de Israel perderam a guerra. Os 2 filhos de Eli morreram. Eli, sabendo da notícia, caiu para trás e morreu também. Olha só. Mas não era a presença de Deus? Mas estava sendo carregado de forma errada. Meu Deus, santo Deus. Você ainda não está entendendo onde eu vou chegar, mas você vai entender. Deus sempre tentando restabelecer a sua comunhão com o homem. A arca ficou na terra dos filisteus por muito tempo, muito tempo. A Bíblia menciona de 5 cidades dos filisteus que foram assoladas pela arca. Os filisteus pegaram essa arca e levaram para o templo do rei Dagon, Deus dele, meu não, deles, Dagon. No dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída aos pés da arca. Aí eles olharam assim: mas como isso pode acontecer? Vamos levantar essa estátua do nosso Deus. E tornaram a levantar a estátua. No outro dia, a Bíblia diz que a estátua não estava mais no local em que eles colocaram, e novamente o busto dela estava diante da arca de Deus, sem os seus braços, sem suas pernas. Aleluia. Glória a Deus. Os homens daquela cidade foram assolados com uma espécie de úlcera na pele. E um dos contextos bíblicos diz que o grito dos homens daquela cidade estava para ouvir desde os céus. De tão que foi terrível de ter tirado a presença de Deus, e a presença de Deus está no local onde ela não deveria estar. 70 homens filisteus tiveram a curiosidade de abrir a arca. Então, vamos ver o que tem nessa arca dos deuses hebreus. Eles foram fulminados imediatamente. Ou seja, nosso Deus é um Deus soberano. Aleluia. É um Deus que abraça, mas é também fogo consumidor. Aleluia. Os filhos de Israel tinham errado, porque não tinham a autorização de Deus para levar a presença dele para a guerra. Eles assim o fizeram. Olha só a consequência que trouxe. Mas foi permissão de Deus que isso aconteceu. Desde então, Deus tenta restabelecer essa comunicação, essa presença. E aí chegamos nesse contexto onde Davi diz: eu moro numa casa terrivelmente bonita, num templo, num palácio, e a presença de Deus simbolizada na arca está em tendas. E aí o profeta Natan diz para ele que construísse, que fizesse o que estava em seu coração. E depois a palavra de Deus diz para Davi que ele tinha estabelecido sim um reino para ele, mas que não era ele que iria construir a arca, mas que era a sua descendência. E olha, o nosso Deus é um Deus tão tremendo que nesse contexto aqui Davi sente essa vontade de fazer. Deus fala assim: não, a tua descendência vai fazer, e eu restabelecerei o meu reino com a tua descendência. Você não construirá, mas um dos seus construirá, e estará com ele a minha presença. Estará com ele a minha presença. Estará com ele a minha presença. Aleluia. Que possamos a cada dia mais carregar essa presença de Deus nas nossas vidas. E aí os irmãos muito bem sabem que Davi faleceu, e algum tempo depois Salomão sobe ao trono de Israel. Ou seja, uma das promessas de Deus sendo cumpridas aqui. Deus não disse que seria da descendência dele? Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio da Bíblia na época. Eu gostaria que você colocasse aqui para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 6, a partir do verso 11. E na primeira aparição de Deus para Salomão, Deus pergunta para Salomão o que Salomão queria. E Salomão responde: eu gostaria que o Senhor me desse sabedoria para governar o teu povo.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Vocês entenderam bem o que eu disse? Amém. Salomão poderia ter pedido riquezas, Salomão poderia ter pedido muitas outras coisas, mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Aleluia. E o Senhor disse: muito boa coisa pediste, eu vou te conceder. E agora, Salomão, dentre tantas tarefas ali, Salomão pensa em seu coração: eu quero construir um templo aonde a presença de Deus possa habitar. E Salomão lembra, aleluia, do que Deus disse a Davi lá atrás. Voltando só um pouquinho aqui, quando o profeta Natan fala para Davi que ele não construiria, se fosse eu e você, iríamos espernear, nós iríamos ficar bravos, nós iríamos ficar, mas não pode, eu quero construir algo para Deus e Deus não quer que eu construa. Aquele menino, eu quero. Sabe o que Davi fez? Davi fez oração de agradecimento. Aleluia. Obrigado, meu Deus. O Senhor não está permitindo que eu construa, mas o Senhor restabeleceu a aliança na minha descendência. Que privilégio, será um dos meus que vai construir. Olha só que coisa maravilhosa. Quantas vezes você recebe não de Deus e você reclama? Quantas vezes você recebe não de Deus, ao invés de reclamar, você teria que agradecer? Nós não sabemos o que está no palmo do nosso nariz. Deus conhece o nosso passado, o presente e o nosso futuro. Aleluia. Então entregue para Ele. Entregue para Ele, deixa Ele fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe por que isso aqui? Porque Davi tinha relacionamento. Quando ele estava lá atrás das malhadas, compondo os seus hinos, os seus salmos, ele não sabia como ia ser o futuro dele. Foi um dos reis mais respeitados da história de Israel. Depois você pesquisa. Quem vai a Israel lá tem muitas coisas que é não sei o que do rei Davi, e não sei o que do rei Davi. O homem é honrado até os dias de hoje, porque Deus estabeleceu a aliança dele para com Davi e a sua casa. E agora o texto diz que Salomão pretende construir ali, ó, vamos ler como está ali. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Aleluia. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Olha só, Deus está reafirmando aqui a promessa que Deus fez a Davi. Glória a Deus. Essa é a segunda aparição de Deus a Salomão. A primeira que eu mencionei aqui, quando ele pediu a sabedoria. Deus deu a sabedoria. Salomão construiu o templo do Senhor, preocupado em colocar a arca de Deus lá, a presença de Deus lá. Ele demorou 7 anos e mais 13 anos para construir o templo, que depois foi destruído. Aí você fala assim: mas peraí, construiu o templo, construiu o palácio, ambos foram destruídos? Não tem algo estranho aqui? Não tem? Ou só eu que percebi? Meu irmão, meus irmãos, observa que o material que Salomão escolheu para construir o templo não era cimento, bloco, ferro, ouro, prata, madeiras de primeira qualidade, cedro, madeira de cetim, de acácia. Você vai ler o texto, você vai ver. O nosso Deus é um Deus detalhista. Quando foi para construir a arca de Noé, foi assim. Quando foi para construir a arca da aliança, foi assim. Quando foi para construir o propiciatório, o santo dos santos, ali onde os sacerdotes tinham que fazer os seus serviços, Deus deu uma medida, Deus deu um material. Sabe por que nós não prosperamos mais? Nós não somos mais abençoados? Porque nós subestimamos o Deus a quem servimos. Observa você, como que é um relacionamento de pai para filho? O pai senta com o filho fica ali: papai, não sei o que, o pai
presta atenção no filho, que o filho está falando. É esse tipo de relacionamento que Deus quer entre mim e você. Aleluia a Deus. Só adiantando um pouquinho aqui, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, ou seja, conexão direta, Deus para com os homens. Aleluia. Tudo que foi estabelecido lá na época de Moisés, que era somente o sacerdote que podia oferecer o sacrifício, e dependendo da capacidade ou da, como eu posso dizer, do grau de dificuldade do seu pecado, era um tipo de animal. Era uma rolinha, era uma pomba, era um carneiro, era um cabrito. Se o pecado fosse grande, tinha que ser um boi. Tudo isso era ritual. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse: Pai, está tudo consumado, a partir daquele momento que o véu foi rasgado de alto a baixo, já não tinha mais. Aleluia. Já não tinha mais o impedimento que tirava o homem da presença de Deus. Não precisamos mais de rituais. O véu foi rasgado. A conexão está restabelecida entre Deus e nós. Glória a Deus. Aleluia. E Salomão teve essa preocupação. Mas como eu disse para você, o templo foi destruído, o palácio foi destruído, e de novo o povo de Deus escravizado. E vez após vez a história dos israelitas passou por essa situação. Eles se endireitavam, começavam a servir a Deus, Deus vinha, os abençoava, e eles de novo saíam da presença de Deus, se curvavam a outros deuses, vinham outras nações, escravizavam o povo. E essa história, vez após vez, anos após anos. E como eu disse aqui, Deus disse para Davi que o reino dele seria estabelecido para sempre. Tanto é que Davi veio da linhagem de Judá. Quando Jacó foi abençoar os seus filhos, se você observar o texto, para Judá, ele abençoou dizendo: e o cetro não sairá das suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O cetro não sairá das suas mãos. Aleluia. Mas, Jacó, você acabou de dizer que a arca foi roubada, o templo foi destruído. E como é isso? Aí vem o reino de Jesus, Aleluia. sacerdócio eterno. Glória a Deus. O cetro está Aleluia. nas mãos do Rei dos Reis. Glória a Deus. Eu não preciso mais de arca, de amuleto. Eu não preciso mais disso. Coloca aqui para mim, por gentileza, 1 Coríntios 6, Aleluia. verso 19. O reino continua com ele, porque ele é o leão da tribo de Judá. Todas as promessas de Deus feitas aos homens, elas se cumpriram. Algumas ainda estão por se cumprir. Aí você deve questionar: mas por que o que Deus prometeu para mim ainda não se cumpriu? Porque Deus não age no tempo humano. Deus age no tempo dele, é quando ele quiser fazer. E se nós estivermos na posição para receber. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Aleluia. Que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Aleluia. Primeira parte do texto: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Aleluia. Paulo ensinando aos coríntios, ele percebeu isso. Paulo era homem conhecido, letrado, ele conhecia a lei. Mas quando ele teve um encontro com Deus ali na estrada, a caminho para Damasco, ele tinha as cartas para matar e destruir os cristãos. Ele estava fazendo aquilo porque ele achava ser certo, porque para ele só existia a lei. Agora estava vindo um tal de cristãos, mas eu não conheço isso. Eu conheço a Torá, eu conheço os mandamentos, a lei mosaica, os 613 mandamentos, da qual nós fazemos menção de 10. Quando ele teve encontro com Deus ali, a Bíblia fala que Paulo pregava para judeus e
Vamos lá, você sabe. A Bíblia fala que Paulo pregava para judeus e Gentios. E nós somos o quê? Gentios. Ou seja, Paulo entendeu que a lei existia sim para mostrar o pecado. Mas naquele momento em que ele teve encontro com Deus, ele conheceu o dono da lei. Aleluia. Um Deus que quebra regras. Glória a Deus. Um Deus que sim estabelece princípios, mas se for para te abençoar, não é do meu e do seu jeito, é do jeito dele. Aleluia. Agora a presença dele não precisa mais habitar em templos, em tabernáculos, em coisas luxuosas. A presença dele está dentro de mim, de você. Glória a Deus. Aleluia. Onde a presença de Deus está, pode existir doença? Me responda. Onde a presença de Deus está, pode existir doença? Não. Onde a presença de Deus está, tem que haver cura. Onde a presença de Deus está, tem que haver libertação. Onde a presença de Deus está, tem que haver salvação de almas. Onde a presença de Deus está, tem que acontecer coisas sobrenaturais. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite, que essa vida de mesmice que você tem levado, você não está colocando para fora a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz transformação onde quer que você esteja. Aleluia. Vou contar para você um pequeno testemunho. Para mim foi bastante edificante. Porque não adianta nada você andar travestido de cristão. Você tem que carregar as marcas de Cristo e ser diferente do mundo. Andar na contramão do mundo. Enquanto o mundo reclama, você adora. Enquanto o mundo maldiz, você abençoa. Enquanto o mundo reclama da condução, do governo, do patrão, você abençoa, você glorifica, você agradece. Olha a diferença. Aleluia, Jesus. E eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, que demora, sabe Deus quanto tempo. E aí veio uma irmã que tinha acabado de sair da escola bíblica do Milicar. Eu sei porque a igreja é praticamente em cima onde o ponto fica. E ela veio entregando folhetos. A gente não vê isso mais. As pessoas entregando literatura da palavra de Deus. Ela senta aqui, folhetinho da palavra de Deus. Ela foi entregando e eu fui só observando. Quando ela chegou na minha frente assim, ela olhou para mim assim: você também aceita o folhetinho da palavra de Deus? Eu falei: aceito. Ela falou assim: você parece cristão. Você tem uma feição diferente. Eu percebi aqui, graças a Deus. Eu fiquei feliz, irmãos, porque hoje não tem mais diferença de quem serve e quem não serve. Aleluia. Não tem diferença, porque a presença de Deus não está sendo manifestada. A Bíblia diz que os homens de Deus, quando tinham a presença de Deus, eles não precisavam impor as mãos, a sombra curava. Aleluia. E por que não acontece mais nas nossas vidas? Talvez porque não estamos portando a presença de Deus conforme deveríamos. A presença de Deus, tipificada na arca, não estava com o povo de Israel na peleja contra os filisteus, mas eles perderam. Então tome muito cuidado de que forma você está transportando a presença de Deus que habita dentro de mim e de você. Aleluia, Jesus. Tome muito cuidado. Quando eu peguei essa palavra para ler, o meu coração estremeceu. Eu fiz, esse aqui acho que é o terceiro ou quarto esboço. Meu Deus, aleluia. Porque eu ia para um caminho, Deus me dava outro. E eu pegava uma Bíblia e assim, sabe aquela coisa, né? A gente às vezes quer fazer da nossa forma. Aí Deus fala assim: mas não é da sua forma, é do meu jeito. Faça a minha igreja entender que a minha presença está habitando dentro deles por meio do Espírito Santo. Aleluia. Essa presença de Deus, ela precisa ser manifesta. Glória a Não Deus. somente nos cultos, não somente quando estamos juntos, mas na sua casa, no meio da sua família, lá no seu trabalho, na escola. Quem você é, quem você está sendo. Você está sendo realmente o transporte da presença de Deus para as pessoas, ou você está entrando na pilha da reclamação, na pilha de maldizer, na pilha de reclamar de um, reclamar de outro, e não reconhecer que o erro está em você? Se a sua vida está do jeito que está, não culpe a Deus. Reconheça o seu erro, reconheça a sua transgressão, e venha para os pés da cruz, porque lá Deus estará sempre de braços abertos para você. Ah, mas eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus está dizendo: dos seus pecados eu não me lembro mais. Aleluia! Jesus Cristo morreu na cruz, não foi
pelos pecados de A e B, foi pelos pecados da humanidade inteira. A Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Ele carregou tudo. Será que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não é o suficiente? Então transporte a presença de Deus na sua vida, ministrando bênçãos dos seus irmãos, dos seus familiares, da sua família, onde quer que você esteja, seja um portador da presença de Deus. Não precisamos mais de amuletos, não precisamos mais de rituais, o véu foi rasgado de alto a baixo, restabelecendo assim a comunhão de Deus para com os homens. Aleluia, E Jesus. não acabou ainda. Deus tem preparado algo futuro para nós lá. Só vai acabar lá. Então aguenta um pouquinho mais essa prova, essa dificuldade, que parece que não vai chegar ao fim. Mas Jesus ensinando os discípulos, Ele te ensina: no mundo tereis aflições. Aguenta um pouco mais. Aguenta um pouquinho mais. A nossa caminhada está chegando, a terra prometida está logo ali. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha entendido essa noite.